Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Já estamos há mais de um mês, quase 45 dias sem nos encontrarmos fisicamente e sentindo saudade de ter essa comunhão, né? Porém, enquanto ainda não nos é permitido voltar, nós continuamos a rogar a Deus por todas essas coisas e também aprender mais sobre a sua palavra, o que nós teremos nesta noite. Vamos começar fazendo uma oração de adoração e gratidão a Deus. Pai Santo, Deus bondoso, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por esta semana, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Te agradecer pela nossa família, por ter cuidado de cada um de nós, ó Pai, das famílias da nossa igreja, do seu corpo, ó Pai, mesmo espalhado ao redor da terra, que tem se reunido através de diversas formas, ó Pai, para aprender da Tua Palavra, para rogar por misericórdia e também para louvar o Seu nome, porque só o Senhor é merecedor de todas as coisas, ó Pai. Nós queremos Te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Porque mesmo que nós não venhamos a entender, sabemos que nada foge do Teu santo propósito e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos Te agradecer pela saúde e o cuidado em meio a essa pandemia, pelo sustento, ó Pai, o alimento, a nossa casa e tudo aquilo que tem feito, ó Pai, com que nós continuemos a cada dia acordar e reconhecer que o Senhor é Deus. Nós Te louvamos e engrandecemos como igreja em nome de Cristo. Amém. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Eu farei essa leitura e você acompanha. Leiamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Esse texto fala sobre a felicidade no lar daquele que teme ao Senhor. É a felicidade que eu e você temos. Continuando no espírito de gratidão, nós vamos agora cantar o hino de número 61, Ações de Graça. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo
após termos agradecido a Deus através da oração, o adorado com a leitura e o cântico desse hino, nós vamos neste momento interceder. Eu convido que você, junto aos seus familiares, pausem o vídeo e façam 3 orações. Nessas 3 orações nós vamos interceder primeiro pela nossa nação e os nossos governantes, segundo pela nossa igreja e liderança, e terceiro pelas famílias, pelas pessoas que estão isoladas, por aqueles que têm ficado até enfermos ou passado por dificuldades, seja espiritual ou financeira. Então oremos pela nossa nação, pela nossa igreja e pelos nossos irmãos. Façamos mais uma oração encerrando este momento, onde passaremos agora para o estudo bíblico. Vou orar pela vida do reverendo Valmir, que trará a palavra de Deus. Deus grandioso, queremos aprender de Ti através das Sagradas Escrituras. Te pedimos que esteja usando o reverendo Valmir, ó Pai, no ensino da Tua palavra. Que a Tua lei, ó Pai, possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela venha nos guiar em meio à escuridão e à dificuldade. Que tudo que nós venhamos a fazer seja para o Teu inteiro agrado, honra e glória. Em nome de Cristo, que por tudo te pedimos e louvamos. Amém. O pastor está com a palavra. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, enquanto estamos aí nesse isolamento social, torcendo, aguardando e orando para que termine logo, para que a gente volte às nossas atividades normalmente, rever os irmãos, poder abraçar, podermos juntos aqui congregarmos na casa do nosso Deus. Mas enquanto isso, estamos aqui, eu daqui, você aí na sua casa, e nós assim cultuando ao Senhor e aprendendo a respeito da sua palavra também. É o que nós vamos fazer neste momento. Eu quero compartilhar com vocês sobre, aproveitando, que estamos em casa com as nossas famílias, sobre esse tema. Minha família para Deus, meu exemplo para os pequeninos. Nós estamos mais próximos das nossas famílias nesse tempo. Eu estou com a minha 24 horas, então eu quero aproveitar esse contexto para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema aqui. Muito bem. E quero iniciar lembrando aqui da espiritualidade dos pais, a importância disso. E aí a pergunta, qual a importância da boa espiritualidade dos pais? E aqui eu coloco entre parênteses também, avós, professores da escola dominical, líderes da igreja, para as nossas crianças, a importância do nosso exemplo para as nossas crianças e como pais para os nossos filhos também, o bom exemplo para que eles possam imitar. Que impacto tem o hábito dos pais de orar, ler as Escrituras, obedecê-la, colocando em prática a palavra do Senhor? Que impacto isso gera na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças da igreja? E onde a instrução cristã começa? Uma pergunta também aqui. Na igreja ou em casa? No convívio familiar? Qual é a primeira escola, se assim nós pudermos dizer? Em casa ou na igreja? Uma coisa é fato, as duas são importantíssimas, não é? A espiritualidade dos pais e a igreja. Isso tem, na perspectiva didática pedagógica, o hábito de congregar dos pais desenvolve nos filhos desde cedo a prática saudável deles também participarem dos trabalhos da igreja, e do contexto da igreja de forma natural. A criança que é criada nessa rotina, nesse bom hábito dos pais dominicalmente, semanalmente, estarem vindo para a igreja com seus filhos desde pequenininho, eles vão absorvendo essa rotina e naturalmente vão se envolvendo e participando dos trabalhos da igreja. Então essa prática é uma prática didático-pedagógica, muito importante. A frequência dos pais com os filhos
por exemplo, na escola dominical, no culto dominical e no culto semanal da igreja, produz na criança essa sensação de segurança e confiança. A criança que é criada com esse hábito, com essa rotina, elas se sentem já seguras no convívio com os outros irmãos, no ambiente da própria igreja, e isso é muito importante. Quando você percebe que uma criança vem à igreja, trazida à igreja pelo pai, alguém que não é membro da igreja, que vem visitar, vem na escola dominical, você percebe que a criança não está acostumada, quando é o caso, ela não está acostumada ao ambiente da igreja, ela chora, ela reclama, ela quer ficar do ladinho do pai e da mãe ali coladinho. Por quê? Ela tem insegurança, ela não está habituada e acostumada, o que é diferente e deve ser diferente com relação às nossas próprias crianças. A igreja, quando a criança é criada assim, nessa rotina, a igreja deixa de ser um ambiente estranho e desconfortável para a criança e passa a ser, na verdade, uma espécie de extensão da sua própria casa, do seu lar. Isso produz uma autoconfiança na criança para se relacionar com as pessoas que costumam frequentar também o mesmo ambiente, a igreja. O papel da igreja na educação espiritual das crianças também é importante. O outro lado, agora, não apenas os pais, mas a própria igreja. O ambiente fraterno da igreja ajuda as crianças a se sentirem assim seguras para se relacionar com as outras famílias. Uma igreja, como deve ser, né? Tendo sempre um ambiente fraterno, irmãos que se amam, que se tratam com base nos ensinamentos da palavra, os princípios bíblicos, cria esse ambiente fraterno. E as crianças acostumadas assim a esse ambiente, elas se sentem seguras e protegidas. A figura do pastor também é importante. Ela deve inspirar na criança segurança, cuidado e amor cristão. Deve haver esse relacionamento que produza esse tipo de resultado. O próprio espaço físico também da igreja é importante. Salas e material adequados. A instrução para a criança, materiais que vão colaborar para o ensinamento que a igreja está aplicando às suas crianças. Tudo isso contribui para esse processo de ensino e aprendizagem que envolve as nossas crianças. A igreja deve ter pessoas também bem treinadas, capacitadas para promover essa instrução cristã de maneira também saudável, de maneira eficiente. Por isso é importante investir nas pessoas, nos irmãos da igreja, preparando para exercer esta missão. O foco principal da igreja é o ensino da Bíblia. Você há de concordar comigo, a palavra de Deus. Por isso, a igreja visa instruir tanto as crianças quanto também os pais. Todos que aqui vêm são instruídos, devem ser instruídos com base na palavra. A educação cristã ela é um processo de ensino e aprendizagem, mas aqui uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Esse processo ele é sustentado e conduzido também pelo Espírito Santo, baseado na Escritura, na palavra de Deus. Tá certo? Então a base é a palavra do Senhor. Todo o ensinamento que a igreja produz aqui e aplica na vida das crianças e dos adultos também, ela provém das Escrituras. A Escritura é o fundamento. A igreja procura instruir as pessoas através de métodos de ensino com o objetivo de levá-los ao conhecimento e à prática. Nós queremos que a igreja aprenda cada vez mais a respeito da palavra de Deus, mas nós também desejamos que a igreja coloque em prática o que aprende. Nós estudamos, conhecemos a palavra de Deus e nós temos o dever de colocar em prática, de ir moldando a nossa vida, a nossa conduta, de acordo com o ensinamento da palavra do Senhor. E assim nós estaremos aplicando na nossa vida o propósito
e o plano divino, né? Em Cristo Jesus, em todos os aspectos da nossa vida. Outra coisa que é importante, a necessidade da igreja para nosso crescimento espiritual. A igreja, ela é a principal instituição pela qual Deus restaura o seu povo. A igreja tem esse papel fundamental. É através dos ensinamentos, é através das orações, é através da comunhão, é através da convivência. Ela tem esse objetivo, a igreja tem o objetivo de instruir. E é claro que instruir com base na palavra do Senhor. E Deus usa a igreja para aperfeiçoar, restaurar e aperfeiçoar aqueles que Ele mesmo já escolheu desde a eternidade. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Eu quero destacar alguns textos aqui a partir desse ponto do nosso estudo. Filipenses nos diz o seguinte, 2 de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que diz Paulo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra de ordem aqui é desenvolver a vossa salvação. E o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção aqui, que nós devemos, a ideia da palavra preservando a palavra da vida, é retendo a palavra de Deus, a palavra da vida em nossa vida, em nosso coração e em nossa mente. Isso certamente nos ajudará a sermos aperfeiçoados cada dia mais na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O papel principal da igreja é restaurar o povo de Deus de acordo com o ensinamento da palavra do Senhor. Os filhos dos crentes que não têm uma participação regular na vida da igreja, eles tendem a desenvolver uma espiritualidade frágil, doentia. Mateus capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu coloquei esse texto aqui para lembrar esta palavra de Jesus, esta determinação de Jesus para nós, para a igreja. E ali ele falava aos apóstolos, aos discípulos. Nós também, no papel de discípulos de Jesus, essa palavra também é para nós. Quando a criança é impedida de participar regularmente da vida da igreja, ela não tem esse privilégio, é tirado dela esse privilégio de desenvolver uma fé saudável e firmada, fortalecida na palavra do Senhor. Então é papel nosso como igreja colaborar para que isso aconteça. As crianças criadas fora da igreja não desenvolvem uma vida de santidade e estão mais propensas, isso aqui é muito grave, estão mais propensas à promiscuidade e à imoralidade. Gente, isso é muito sério. A pessoa que é criada na igreja desde pequena,
ela tem um privilégio imenso. Ela está preservada muito mais do que as crianças que não são criadas na igreja. Ela tem muito maior possibilidade de desenvolver uma santidade, uma vida de santidade na presença do Senhor e das pessoas, do que as que não frequentam a igreja. Então nós, como pais, nós não podemos ser motivo de impedimento para as nossas crianças congregarem na casa de Deus e assim terem o privilégio de desenvolver a sua vida cristã saudável. A igreja tem a missão de purificar e santificar as crianças. Mateus ainda 19, aliás é o texto que eu li, né? Mateus 19, 14, Jesus diz, deixai vir a mim. Jesus é a santidade, é a plenitude da santidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, através hoje da sua palavra, mais a nossa vida é purificada. Quanto mais você que é pai e mãe, avô, avó, quanto mais você cria, mais você ensina as crianças na palavra de Deus, você aproxima as crianças de Jesus. E essa criança, ela vai aprender a desenvolver uma vida de pureza. Isso é muito importante e é muito agradável quando você convive com uma criança que não tem uma maldade precoce, que não foi corrompida com uma malícia, uma maldade mesmo. Adultos que promovem isso, né? Jesus promove a purificação, a santidade, e por isso nós devemos sempre conduzir as crianças, no caso aqui do contexto da igreja, para participar dos trabalhos da igreja. Em casa nós já falamos, né? Você lê, você ora com a sua criança e você dá o testemunho, dá o exemplo. A igreja conecta então a criança com Deus e as protege, porque é através dela que ele realiza o seu plano salvífico neste mundo. Mateus 18, 20 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja manifesta a presença de Cristo, por isso nós devemos também trazer as crianças aqui. Os pais também são responsáveis, uma outra questão também importante, são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Essa responsabilidade foi ensinada no pacto desde o início com Abraão, quando é dito lá em Gênesis 18, 19, está lá na parede para você também acompanhar, diz o texto, porque Deus dizendo para Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que conservem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Aqui Deus está responsabilizando o pai, dizendo que o escolheu com esta missão, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. É papel nosso, é obrigação nossa diante de Deus ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. E esse ensinamento é reforçado em Isaías 59, 21, quando diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, Deus dizendo, o meu Espírito que está sobre mim e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. É vontade de Deus, é propósito de Deus que nós ensinemos às nossas crianças, aos nossos filhos, a palavra do Senhor. O Salmo 78 é muito interessante nesse contexto. Ele vai destacar a fidelidade de Deus e a rebeldia e infidelidade de Israel, e nisso ele vai mostrar algumas coisas importantes. Primeiro, que a comunidade da aliança, o povo de Deus, o povo que faz parte da aliança com Deus, é responsável pelo ensino, o ensino cristão, o ensino da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 78, acompanhe comigo, olha só. Salmo 78, versículo 1, diz assim: escutai, povo meu. Veja, Deus está falando através do seu servo o seguinte: escutai, quem? Povo meu, povo da aliança.
povo de Deus, escutai o quê? Ele vai dizer, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Esse texto aqui responsabiliza os cristãos hoje pelo ensino, e especialmente pelo ensino às crianças. Outra coisa, o versículo 5, mostra o compromisso dos pais com Deus. Nós temos um compromisso, não é com as pessoas, de ensinar os nossos filhos. Vocês não têm um compromisso, não é com o pastor da igreja, é com Deus primeiramente. Versículo 5 diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais. Ele quem? Deus ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Transmitissem o quê? O testemunho. O testemunho é esse? As Escrituras, a lei, a palavra do Senhor. Então, o compromisso dos pais é, acima de tudo, com Deus. Outra coisa, o versículo 4 mostra a responsabilidade dos pais, era também com os filhos. Responsabilidade com os filhos. O versículo 4 diz, não o encobriremos a seus filhos. O que não vamos encobrir aos filhos? O testemunho, a lei do Senhor, conforme diz no versículo 1. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Deus fez muitas maravilhas no meio do povo de Israel. O livramento do Egito, por exemplo, são essas coisas que o salmista tem em mente, e também a lei do Senhor. Nós não podemos encobrir dos nossos filhos hoje o que está revelado, a revelação de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos de mostrar-lhes, de ensinar-lhes a palavra do nosso Deus. Ainda no Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8, ele mostra aqui, primeiro, os objetivos de ensinar a lei à geração seguinte. Quais eram os objetivos? Por que era necessário ensinar a lei de Deus, a palavra do Senhor, à próxima geração, à outra geração que viria e assim por diante? Primeiro, para que eles conhecessem o Senhor, conhecessem a Deus. O versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Um objetivo muito importante é esse, pelo qual nós devemos ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, para que os nossos filhos conheçam o Deus das Escrituras. Um outro objetivo importante é que, além de eles conhecerem, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para que eles coloquem a sua confiança em Deus, confiem no Senhor. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, os mandamentos do Senhor. Então veja aqui, o segundo objetivo é para que eles confiem em Deus. E um terceiro objetivo, que também é muito importante, a palavra de Deus precisa ser ensinada aos nossos filhos, às nossas crianças, para que eles não se percam. O versículo 8 diz, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eles se perderam. Nós não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus às nossas crianças, para que também elas não conheçam a Deus, não confiem e não se percam. Não sejam crianças perdidas por causa da maldade, por causa do pecado. Esses três objetivos são importantíssimos. As nossas crianças, nossos filhos precisam conhecer, confiar e permanecer na presença do Senhor. E isso é responsabilidade nossa. Quanto você tem se esforçado para ensinar os seus filhos, seus netos, a conhecer a Deus? Você tem sido exemplo também para eles? Você tem orado com eles e por eles? Você tem lido e explicado, não só ler, mas explicar a palavra de Deus para eles também, para que eles possam conhecer realmente? Você tem ensinado os seus filhos a confiar em Deus, especialmente quando eles passam por situações de medo, de pavor,
Nessa hora, principalmente, você precisa ensiná-lo, orientá-lo a colocar sua confiança no Senhor que dirige a sua vida. Muitas vezes nós nos preocupamos como pais em dar uma boa formação acadêmica para que eles tenham bons salários, mas nada disso é mais importante do que uma vida de obediência e de temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O versículo 13 e 14 ainda diz: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos da nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, e teremos todos uma só bolsa. Chamando os filhos à sabedoria, ao conhecimento da palavra do Senhor. Invista mais na vida espiritual dos seus filhos. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É importante o ensino secular, o estudo, a educação secular? Sim, é muito importante, mas não é mais importante do que a palavra do nosso Deus. As futuras gerações, sem o conhecimento e o temor de Deus, serão obstinadas, rebeldes, infiéis, serão motivo de tristeza e sofrimento e lágrimas para os seus pais. Eu acho muito interessante e assustador, de certa forma, Provérbios 10, 17, quando diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. A repreensão que vem da palavra do Senhor. Os pais crentes, pelo contrário, compromissados e diligentes no ensino da palavra de Deus a seus filhos e também no seu exemplo, no seu testemunho, colherão frutos de alegria e de paz ao ver o resultado do que a palavra de Deus faz na vida dos seus filhos. Provérbios 15, 20, o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Aí no capítulo 19, versículo 13, diz: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Falando agora já da relação conjugal. Mas a primeira parte do versículo: o filho insensato é a desgraça do pai. Filho insensato é aquele que não foi criado na sabedoria, na palavra do Senhor, e nem viveu, aplicou isso na sua vida. Nós, como pais, não podemos privar os nossos filhos da palavra do Senhor. E a igreja deve auxiliar. Agora, nós, como igrejas, como líderes, nós devemos auxiliar os filhos, as crianças e os pais também. Primeiro, investindo em líderes, formando líderes na igreja, para que tenham a visão do reino. Líderes que trabalhem tendo o entendimento de que está se dedicando ao reino de Deus. Não está fazendo um trabalho para o seu crescimento pessoal, de maneira egoísta, buscando benefícios. Não é esse o objetivo. Mas crentes que tenham a visão do reino, que estão investindo em crianças para o crescimento espiritual, para que a igreja na terra seja fortalecida, o reino de Deus cresça e avance cada dia mais. Líderes que desenvolvam uma comunicação e cooperação entre o lar e a igreja. Precisamos auxiliar os pais das crianças da nossa igreja. Precisamos orar por eles, precisamos também conversar com eles. Perguntar se está precisando de alguma ajuda, se está tendo alguma dificuldade. Perguntar se está conseguindo acompanhar o seu filho
com as atividades que tem da igreja, do ensino religioso, do ensino cristão. Isso é muito importante, nós como líderes podemos auxiliar os pais nisso, mostrar a importância dos pais como exemplo para os filhos no dia a dia. Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz ainda o seguinte, veja só, esse aqui é o exemplo de Salomão falando do seu pai. Ele se lembra do exemplo do seu pai. Olha que texto bonito. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Aquilo que o pai ensinava, certamente a palavra do Senhor, o pai dizia, guarda no teu coração. E agora o filho já crescido, ele diz, eu me lembro disso. Então é importante nós lembrarmos aos pais do bom exemplo. A importância de darem atenção aos filhos de maneira constante. A importância também da disciplina. Nós como pais precisamos disciplinar os nossos filhos quando merecem. Provérbios 3, 11 e 12 é um texto conhecido dos irmãos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, como pai ao filho a quem quer bem. Assim como Deus nos disciplina, nós também precisamos disciplinar e corrigir os nossos filhos também, para que não permaneçam no erro. O capítulo 13, versículo 24 de Provérbios diz, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Veja como a Bíblia leva em consideração o valor, a importância da disciplina. Nós não podemos ser omissos, por mais que muitas vezes o nosso coração sinta muito, fiquemos assim muito sentidos quando disciplinamos nossos filhos, mas nós precisamos fazer para o seu próprio bem. E discipline com moderação. Esse texto aqui do Provérbios 19, 18 diz que nós não devemos nos exceder na prática da disciplina. Precisamos fazer isso com moderação, mas não podemos deixar de fazê-lo para o bem dos nossos filhos, para que eles sejam corrigidos e não permaneçam no pecado, no erro. Que Deus nos ajude como pais, que Deus nos ajude como líderes, que Deus nos ajude como cristãos neste mundo a guiarmos as nossas crianças, os nossos filhos, pelo caminho do Senhor. Que nós não sejamos impedimento para que as crianças venham até a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nesse tempo de reclusão, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de uma convivência por maior tempo, um tempo mais prolongado, de maneira forçada, inclusive, nós possamos refletir sobre isso e verificar se nós estamos cumprindo o nosso papel, como o Senhor requer de nós, como discipuladores ou pessoas responsáveis pela instrução das nossas crianças. Que Deus nos ajude nessa missão que é tão importante. Eu quero fazer uma oração final, agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele assim nos abençoe. Oremos nesse instante. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos lembra dessa missão tão importante. Precisamos educar, ensinar, conduzir as nossas crianças pela Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos incapazes e muitas vezes até desanimados. Por isso pedimos que o Senhor ajude a Tua igreja, que o Senhor ajude aos pais, que o Senhor renove as forças, dê sabedoria, dê discernimento, que o Senhor também ajude aos avós e avós, que muitas vezes ficam muito tempo com os seus netos, e ali também eles estão aprendendo com eles. Que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê paciência, que o Senhor os capacite. E assim, ó Pai, que a Tua igreja, que também está caracterizada nas nossas crianças, possa crescer cada dia mais e se fortalecer através do aprendizado da palavra do Senhor. Que
Que o Senhor esteja abençoando assim a cada família nesse tempo, ó Deus, em que estão mais unidas, mais próximas. Que o Senhor, ó Pai, dê a eles disposição no coração, a nós todos, ó Pai, a mim também, a minha família, e que nós possamos aproveitar, que nesse tempo que estamos vivendo mais juntos, mais próximos uns dos outros, possamos aprender a nos amar mais, a termos mais paciência uns com os outros e, como pais, sermos exemplo para os nossos filhos. Fortalece assim a tua igreja, abençoa e corrige-nos, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus continue assim, nos aperfeiçoando cada vez mais, com base no ensinamento da sua palavra, preparando a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro, para aquele encontro glorioso que nós estamos aguardando ansiosamente no último dia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e lhe conceda uma semana na presença do Senhor, o resto de semana na presença do Senhor. Amém.